lá, nosso informativo de número 5. Informativo de número 5, julgados do dia, publicado do dia 27/2 ao dia 3 de março de 2023. Tá bom, meus amigos? Vamos lá, seguindo em relação aos principais julgados do TSE, publicado nessa semana aí que a gente destacou, tá bom? Primeiro aqui é de prestação de contas, né? O primeiro julgado que a gente destaca é de prestação de contas. Sobre o ônus do cancelamento de nota fiscal. O que acontece? O candidato, às vezes, ele contrai alguma despesa ou a empresa ela expede uma nota fiscal eletrônica e não informa o candidato que essa expedição ocorreu de forma equivocada. A Justiça Eleitoral ela tem essa base de dados, então uma prefeitura ou um estado ou a própria União Federal disponibiliza essas notas fiscais eletrônicas por meio de convênios com a Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral consegue detectar que houve ali uma omissão de despesa, ou seja, houve uma nota fiscal lá, por exemplo, de emissão de santinhos, de impressão de santinhos, e o candidato não declarou isso nas suas contas, é o que a gente chama de omissão de despesas. Só que pode acontecer o caso, né, que eu expliquei para vocês, sobre um equívoco nessa expedição de nota fiscal. O que o TSE diz? Ele diz que a declaração unilateral do fornecedor, então, quando o fornecedor passa para o candidato um documento dizendo que ele vai cancelar essa nota fiscal, porque foi uma nota fiscal expedida de forma equivocada, o que o TSE entende que essa declaração unilateral do fornecedor não é suficiente para afastar essa eventual omissão de despesa, né? Deve ter outros elementos que possam configurar que essa nota fiscal, por exemplo, foi expedida de forma equivocada, tá bom? Ainda sobre prestação de contas, preclusão de documentos. Lembrem lá de prestação de contas que o candidato tem o prazo de 3 dias, a Justiça Eleitoral ele apresenta as contas dele, a Justiça Eleitoral emite um parecer preliminar e aí ele tem o prazo de 3 dias para juntar essa documentação que está faltando. Se ele não juntar nesses 3 dias, ocorre uma preclusão, salvo se ele demonstrar que houve algum motivo de força maior, a regra é que ocorra a preclusão. Então, via de regra, não se admite a juntada tardia de documentação. Deve-se juntar, via de regra, naqueles 3 dias que a Justiça Eleitoral disponibiliza para o candidato sanar algumas irregularidades. Tá bom? Seguindo adiante, aqui um documento sobre prova, um julgado sobre processo civil, no que diz respeito a provas, né, documentos após a inicial. Qual é a regra geral lá de processo civil? Toda a documentação, todas as provas devem ser juntadas junto com a petição inicial. Se não for juntada, ocorreu a preclusão. No entanto, algumas exceções são admitidas, como, por exemplo, documentos novos ou documentos que não eram, mas que foram descobertos posteriormente, que guardam relação com o desenrolar da demanda. Nesse caso aqui é o chamado, né, o que a imprensa noticiou muito, a chamada minuta do golpe, né, que a imprensa chamou muito, denominada minuta do golpe, que foi aquele caso em que o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, se não me engano, tinha uma minuta que eventualmente poderia ensejar em alguma intervenção inadequada, enfim, ilegal, inconstitucional no TSE, e aí essa minuta foi juntada em uma AIGE em que o ex-presidente da República, Bolsonaro, é um dos legitimados passivos, né? Do constante lá do polo passivo. Então, a juntada dessa documentação numa AIGE que já foi proposta lá no final de 2022, houve essa discussão se não haveria uma preclusão dessa juntada de documentação. O TSE entendeu que não, porque era um documento que era um desenrolar daquela investigação, tá bom? Seguindo adiante em publicidade institucional, isso aqui também a gente já viu no julgado em um dos informativos passados, não é uma novidade, é uma jurisprudência já consolidada do TSE, que a publicidade institucional em perfil particular não configura conduta vedada a agente público, tá bom? Seguindo adiante ainda em publicidade institucional, né, que é aquela conduta vedada lá do artigo 73 e seguinte da Lei 9504, o que o TSE entende? Que a data da publicação do post é importante. Lembre que com a rede social, você pode publicar, por exemplo, algo em 2017 e nas eleições de 2022 o post ainda permanece.
porque não há um arquivamento dessa publicação. Então, o que o TSE diz? Olha, que aqui a gente tem que interpretar, fazer uma interpretação conjunta de um informativo que a gente já divulgou aqui também, de um julgador do TSE. O que o TSE entende? Olha, que se a publicação for em data muito longínqua, então, por exemplo, não pode ter publicidade institucional 3 meses antes da eleição. Basicamente, em julho, né, a regra aqui em julho, não pode ter a publicidade institucional porque é 3 meses antes. Então, se ocorrer uma publicação, por exemplo, lá para janeiro, então em janeiro houve uma publicação, ou seja, quase 10 meses antes das eleições, e essa publicação permaneceu até julho, a publicação é um tempo muito anterior, ou foi publicado, por exemplo, no ano anterior, mas permaneceu lá em julho. É um tempo muito longínquo. No entanto, se ele foi publicado, por exemplo, em junho e permaneceu em julho, o que o TSE entende? Que a data da publicação é irrelevante para configurar a publicidade institucional, salvo se for um tempo muito longínquo. Mas publicou e permaneceu lá nesse período vedado, que é de julho até outubro, já ocorreu automaticamente a publicidade institucional vedada, tá bom? Isso só é afastado se a publicação datar de um tempo muito longínquo, tá bom? Seguindo adiante, ainda nesse ponto, né, o mesmo julgado que traz um outro entendimento que diz o seguinte, que os efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos e prescindem de análise de pormenores de circunstância, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral. Ou seja, uma conduta vedada ela independe da alteração do mundo exterior. Então, ocorreu a conduta vedada, que é a demissão, por exemplo, exoneração, por exemplo, de servidores no período vedado, lá, publicidade institucional, enfim. Aquelas condutas vedadas lá do artigo 73 são condições objetivas. Ela ocorreu, eu não preciso demonstrar o elemento subjetivo, né, da finalidade eleitoral ou que isso impactou nas eleições. Ocorreu a conduta vedada, automaticamente já ocorre uma imposição de multa eleitoral, bastando que eu demonstre lá a ocorrência da conduta vedada. Tá bom, meus amigos? Seguindo adiante, a gente tem aqui o uso de documento falso. O atestado médico, o que o TSE disse aqui? Evidenciar a finalidade eleitoral da conduta consubstanciada na submissão de atestado médico falso ao juiz eleitoral para se eximir do trabalho de mesário, isso está tutelado lá pelo artigo 353 do Código Eleitoral, que é o uso de documento falso. Então, muito embora o documento, o atestado seja um atestado particular, mas nesse caso aqui com um timbre do SUS, por exemplo, nesse caso, mesmo sendo o documento falso de origem privado, né, uma falsificação de um médico privado, quando ele é utilizado para se eximir do trabalho de mesário, esse documento é considerado documento público, portanto, podendo incorrer lá no artigo 353, que é o uso de documento falso. Desculpem. Seguindo adiante, a gente está aqui no uso do documento falso. Vamos lá, seguindo adiante, inelegibilidade da linha G. Lembre que quando a gente falou de inelegibilidade, a gente sempre fala da linha, né? É uma prática na Justiça Eleitoral falar de a linha G, a linha L. A linha G é aquelas contas públicas, né? Reprovação é uma inelegibilidade por reprovação de contas públicas. Então, o candidato que teve as contas públicas reprovadas, ele fica inelegível cumprindo lá, se ocorrer alguns requisitos, como a própria reprovação, a não ser suspenso por nenhuma decisão. Esse ato de desaprovação ele tem que ser um ato de improbidade doloso, de improbidade administrativa. Esse ato, esse ponto de irregularidade deve ser uma irregularidade insanável. Enfim, alguns requisitos lá da inelegibilidade da linha G. Um desses requisitos aqui que o TSE entendeu, né, como ato doloso de improbidade administrativa, seria a omissão de recolher as contribuições previdenciárias. Então o TSE entende que a omissão em recolher contribuições previdenciárias, por si só, já seria um ato doloso de improbidade administrativa. Então seria uma omissão comissiva, né? Uma omissão de não recolher a contribuição do INSS. Né? A contribuição previdenciária também é um entendimento já bastante consolidado no TSE. Tá bom, meus amigos? Por fim, o nosso último julgado aqui que a gente destacou seria a inelegibilidade em AIME para pessoa jurídica.
Né? O que o TSE entende? Isso aqui também a gente já abordou, acho que em outro informativo. Impossibilidade de pessoas jurídicas figurarem no polo passivo de AGE, tendo em vista que não podem suportar sanções pela Lei Complementar 64/90, quais sejam cassação de mandato e inelegibilidade. Bem, como a AGE ela tem como consequência a cassação do mandato e a imposição de inelegibilidade, nesse caso, a pessoa jurídica ela não pode compor o polo passivo da ação de investigação judicial eleitoral. Então, a pessoa jurídica não pode compor esse polo passivo exatamente porque as consequências dessa punição não são cabíveis para a pessoa jurídica, apenas para a pessoa física. Tá bom, meus amigos? Então, foram esses os julgados, esses destaques que a gente teve nessa semana, ok? Se você quiser se aprofundar em direito eleitoral, eu vou disponibilizar aqui para vocês, vai deixar aqui o link na descrição, um curso de direito eleitoral prático, onde lá nesse curso eu destaco a minha experiência, né? Enfim, compartilho com vocês a minha experiência com quase 10 anos de analista judiciário do TRE, trabalhando em zona eleitoral, assessorando desembargadores, enfim, eu compartilho com vocês essa experiência. O curso é um curso prático, né? A gente inclusive fala dos sistemas que envolve essa prática eleitoral, enfim, PJE, a consulta pública de Pesquieri, Divulgacand, enfim, todos aqueles sistemas que são disponíveis para consulta pública. Eu levo para vocês também as principais teses de direito eleitoral, disponibilizo de forma gratuita e-books de súmulas do TSE, também resoluções sistematizadas, e a gente faz análise de casos práticos. Né? A gente pega um caso prático, estuda esse caso prático com base na legislação eleitoral aplicável àquele caso lá prático. Tá bom, meus amigos? Eu vou deixar aqui o link na descrição desse curso, eu vou deixar aqui o link, se você tiver maiores interesses para esse curso de Direito Eleitoral prático. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, comente aqui o que você está achando desse curso gratuito. Toda semana a gente disponibiliza dia de segunda noções de direito eleitoral para quem está começando e dia de quarta-feira para quem quiser aprofundar os principais julgados do TSE, resumido aí no máximo 10 minutos, tá bom? Forte abraço e até a próxima.